Olá, senhores! Muito bem-vindos a mais um episódio do nosso H9 Podcast. Primeiramente, muito obrigado por você estar aqui ouvindo ou assistindo esse nosso programa. O nosso principal objetivo é trazer e extrair de cada convidado, participante aqui, toda a sua jornada, tudo que ele trilhou para construir toda a sua carreira profissional, trazendo para você o ponto de vista deles em relação ao que ele faz, se é um fisioterapeuta, se é um nutricionista, se é um preparador físico, que para que essas histórias possam te ajudar a construir também a sua carreira, as suas tomadas de decisões de uma maneira muito mais assertiva, de uma maneira muito mais consciente das ações no qual você está tomando naquele momento. Mas antes de começar o episódio, eu quero te pedir um favor, tá? Dá um like aqui nesse nosso episódio, comenta, tá? Deixa alguma coisa aqui nos comentários, deixa alguma mensagem aqui para esse convidado, que vai ser muito importante para ele. E também essa plataforma ela vai entender que esse conteúdo é um conteúdo relevante. Ele vai conseguir distribuir para muito mais pessoas. E nós vamos poder falar e se aproximar de outros profissionais, nossos colegas de trabalho, para que eles também possam aí estar ouvindo esse episódio. Tá certo? Te encontro então dentro do nosso episódio. Um forte abraço e bora pro episódio. Tchau, tchau. Fala, senhores do nosso H9 Podcast. Estamos aqui com mais um episódio, mais um convidado ilustre para esse nosso bate-papo. Nada mais, nada menos do que o doutor Fabrício Búsculo Del Vecchio. Professor, muito obrigado por ter aceito o convite nosso para ter esse nosso bate-papo aqui no H9 Podcast. Fala aí, Vitão. Muito obrigado você pelo convite, pela lembrança. Estou feliz demais por poder participar desse momento que outras pessoas incríveis já passaram e ainda vão passar. Então, estou bastante feliz e muito honrado por esse convite. Espero que a nossa conversa de hoje contribua, evidentemente, para a reflexão, para a formação de novos e excelentes profissionais na área. Professor, preciso confessar uma coisa, cara. Na minha época de graduação, quando eu via, quando eu via os seus artigos, eu falava, cara, esse italiano aqui escreve bem, brother, pelo sobrenome Del Vecchio. Eu falava, cara, esse italiano aqui é bom, brother. E aí depois, meu, inocente, não sabia nem olhar direito aí dos artigos ali, nem vi, pô, que era do Rio Grande do Sul, ali da Unicamp, né, que foi boa parte da sua, quase toda a sua formação acadêmica. Depois eu falei, não, cara, depois eu voltei, eu falei, não, eu queria... O cara é brasileiro, velho, mas não é italiano. Mas você sabe que tem um cara na área da fisiologia neuromuscular, meu, que chama Del Vecchio também e é italiano, né? Olha aí. Falei, cara, esse Então, italiano escreve bem, na real, mano. são três. Dele. Hoje, assim, que eu acompanho no mundo, são três pesquisadores Del Vecchio. Tem um cara da Austrália que eu trabalho, que é Del Vecchio também. Esse italiano que eu não converso, enfim, não tenho contato, né? Mas que também é Del Vecchio, e eu aqui no Brasil, no sul do mundo. Eu demorei, cara, eu demorei para perceber que você era brasileiro. Eu falei, mas é um estúpido mesmo, não sabe nem ler um artigo. Sabe nem ler um artigo, caraca. Bom, professor, cara, por que educação física, cara? De onde que surgiu a educação física na sua vida? Por que você escolheu isso, essa profissão? Meu, a gente não tem o dia inteiro para conversar, mas a história é longa e eu gosto muito de contá-la. O lance é o seguinte, eu fui uma criança que teve sobrepeso, né? Eu era bem gordo, assim, quando criança. E aí, uma vez eu fui no médico, ele sugeriu para minha mãe que eu fizesse natação para melhorar com a minha capacidade respiratória, fazer mais atividade física e tal. E aí minha mãe me colocou em umas aulas de natação e, meu, foi um bullying atrás do outro, porque era um moleque gordo, branquelo, de sunguinha no vestiário. Então eu sofri muita pressão, assim, de colega, sabe? E você sabe que criança, às vezes, dá uma É, facada no rim, né, cara? é. E aí, meu, eu fiz um mês de natação, cheguei em casa chorando, então eu falei, mãe, esquece, eu não vou fazer mais nada na minha vida, meu. Eu vou ficar comendo bolacha recheada aqui só. E aí eu fui pro judô, sacou? Duas ruas acima da rua da minha casa, tinha uma academia de judô, e era o cenário ideal, cara, porque eu cobria todo o meu corpo dos pés ao pescoço.
Então, acabou que eu comecei a fazer judô com o sensei Stanley Virgílio, que foi um grande escritor na área do judô, assim, um grande pesquisador, não cientista, né, mas ele pesquisava assim, do ponto de vista genuíno da palavra sobre o tema. E eu aprendi muito com ele sobre o processo de ensino-aprendizagem no judô, do ponto de vista progressivo, pedagógico, enfim. E aí, ao mesmo tempo, a partir da 7ª série, eu fui para uma escola pública, porque até a 6ª eu estava em uma escola particular, eu tinha boas aulas de educação física. Aí meu pai perdeu o emprego, enfim, na época do Collor, foi uma bagunça estrutural na minha casa, e eu acabei indo para uma escola pública pertinho de casa, e minhas aulas de educação física começaram a ficar muito ruins. Eu tive aula com um cara que ele só dava aula de vôlei. Na verdade, ele fazia a gente montar a rede de vôlei e jogava as bolas de vôlei lá para a gente ficar brincando. E a 7ª série toda foi com vôlei. Toda, inteira. E aí eu me pegava pensando que, meu, se esse cara formado dessa merda de aula e lá na academia de judô, meu professor que fez agronomia dava umas aulas incríveis de judô. Pô, se eu fizer educação física, eu vou ser o melhor professor de judô do mundo. Então, com 14 anos, Vitor, eu acabei escolhendo fazer educação física para ser professor de judô. Foi aí que começou a minha escolha. Eu me decidi com 14 anos e eu não dei um passo para trás nem para pegar impulso, cara. Enfim, na cabeça que seria isso que eu faria da minha vida. Bom, aí foram os anos de estudo, né? Terminei a 7ª, fui para a 8ª série. Aí tem uma longa jornada até entrar na faculdade. Da hora. E como que foi o período da faculdade, assim para vocês? Como é que foi essa fase? Cara, é assim, pra você ter uma ideia, quando eu cheguei no 3º ano do ensino médio, minha mãe chegou para mim, minha mãe é professora, né? E eu tô convencido que ter familiares que são professores, professoras, faz uma diferença brutal na vida das pessoas, entende? Brutal, assim. Ah, já aviso antes, se eu chorar aqui na fala é porque eu sou muito emotivo, tá? Então, já dá esse Eu sou desconto para chorão mim. também, então Já não me dá pode. esse desconto aí, a galera que estiver assistindo, não ria de mim, por gentileza, mas se solidarize. Então, aí o que acontece, meu? Na 7ª série, na 8ª série, eu prestei colégio técnico, não passei. Aí eu fui para uma escola pública, estadual, fazer o ensino médio. Eu dava um maior rolê a pé, porque não tinha busão, então dava quase meia hora a pé para ir para a escola na madrugada, que era só de manhã. E no 3º ano, meu, do ensino médio, minha mãe chegou para mim e falou o seguinte, cara, no 3º não, no começo, mas eu vou fazer um recorte no 3º. Minha mãe, quando eu entrei no ensino médio, falou, Fabrício, o lance é o seguinte, você vai fazer agora 3 anos de ensino médio e quando você terminar, você tem duas escolhas. Ou você vai para o mercado de trabalho, vai ser atendente, vendedor e tal, trabalhar no comércio ou em alguma indústria, na linha de produção, ou você vai fazer faculdade. Eu falei, mãe, eu quero fazer faculdade. Eu quero ser professor de judô. Falei, então, para fazer faculdade, você tem 2 caminhos. Ou você faz faculdade particular, e você vai estudar vai trabalhar o dia inteiro e faz faculdade particular à noite, ou você estuda agora, durante o ensino médio, o dia inteiro, e aí, no final do 3º ano, você presta o vestibular para poder fazer faculdade. Então, eu levei muito a sério o que ela disse. Eu fui um cara que, assim, em greve eu estava estudando pra caramba, sabe? Não tinha aula, eu estudava pra caramba. Eu me dedicava muito. Eu sou um cara burro por formação, assim, genética, mas eu sou muito empenhado, sou muito cabeça dura. Então, quando eu enfio um negócio na cabeça, eu vou me virando até conseguir fazer. E aí, então, no 3º ano do ensino médio, cara, eu assisti aula na escola, né, no Vitor Meirelles, das 7 ao meio-dia, pegava um busão, ia para o centro da cidade, aí eu trabalhava na biblioteca do cursinho, que eu tinha uma bolsa, porque eu consegui uma bolsa socioeconômica, né, no cursinho. Eu trabalhava na biblioteca do cursinho até 1h e 1h30, que começava a aula, assistia aula no cursinho até às 6h, pegava um busão, corria para o meu bairro de novo e dava aula de judô
das 7 da noite às 10 da noite para poder complementar a grana do cursinho, saca? Então, meu terceiro ano no ensino médio foi isso. Aula de manhã, ia caminhando de manhãzinha para a escola, aí depois eu ia para o cursinho e depois eu dava aula de judô até a noitão, assim, para poder pagar o cursinho. Quando eu escolhi educação física, minha mãe ficou triste pra caramba e tal, porque ela queria que eu fosse para engenharia. Meu pai não, meu pai me deu um baita apoio. Pra você ter uma ideia, quando eu fiz o vestibular na escola que eu estudava. Eu fui o único aluno da escola que eu estudava a fazer vestibular. Sacou? O único. Então foi, assim, foi muito segregatório o processo. E eu entrei na USP, na Unesp, na Unicamp, e então acabei escolhendo a Unicamp por causa dos custos. Eu morava em Campinas, a Unicamp também é em Campinas, e aí essa foi a minha primeira barreira, porque minhas aulas começavam às 8 da manhã. E para eu chegar às 8 da manhã na Unicamp, cara, eu tinha que sair 6 horas da manhã de casa, eu ficava 1h30 no busão, porque dentro de Campinas mesmo, essas distâncias são meio grandes, assim. Então, todo dia eu pegava busão às 6, pá, e ia para a Unicamp. Eu entrei na facul com 17 anos, saca? Então, eu entrei muito novo. Na minha turma de 50 alunos, éramos 2 de escolas públicas. E eu e a Carol. Então, foi um período bem difícil, porque eu tinha colegas que ganharam carro, ganharam casa, ganharam moto, ganharam apartamento, porque entraram na faculdade. Eu ganhei o estojinho do Batman, brother, do meu pai. Foi isso. Foi isso. Caraca. Não, E aí, dentro da facul, foi uma outra luta gigantesca. Para você ter uma ideia, assim, para não ficar aprofundando muito nessa parte, mas para você ter uma ideia, Vitor, eu fiz 18 anos e quando eu fiz 18 anos, minha companheira me deu um par de sapato social e um cinto, tá ligado? E uma calça preta. E ela falou, Fabrício, a gente precisa de grana, brother. Então, eu comecei a trampar de segurança. Ou seja, eu entrava na facul às 8 da manhã e até meio-dia, dava aula de judô na faculdade do meio-dia às 2, tinha aula na faculdade das 2 às 6, aí eu voava para casa, tomava um banho, 9 da noite eu começava a trampar de segurança, quartas, sextas e sábados, e até às 5 da manhã, e aí na quarta-feira especificamente, eu saía às 5 da manhã, ia para casa, tomava um banho, pegava o busão às 6, ia para a faculdade, e aí eu ia de virada, né, de quinta para sexta. E às vezes eu trampava de quinta, às vezes de sexta, enfim, porque a escala fixa minha era quartas, sextas e sábados, mas às vezes eu tinha trampo de quinta também. Então, durante 2 anos na faculdade, eu fiquei nessa mão, sacou? De, de trampar a madrugada toda e depois no outro dia de manhã tá na faculdade. E aí, assim, a hora do almoço, ou eu dava treino de judô, ou eu dormia, ou eu estava na biblioteca estudando. Né? Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou um cara que, lá na biblioteca da FEF, na Unicamp, à época, né, naquela época, eu sabia onde estavam todos os livros, cara. E não é uma biblioteca pequena, é uma biblioteca bem grande. Assim. Eu sabia onde estavam todos os livros, ou áreas de livros, eu tinha conhecimento. Todas as revistas científicas eu sabia onde estavam, porque eu passava muito tempo estudando, muito tempo, saca? Então, foi um período extremamente difícil, eu não tive oportunidade até o segundo ano da faculdade, assim, para o terceiro, de estudar as coisas que eu gostava de estudar, mas porque eu tinha que estudar o que eu precisava ali nas disciplinas. Então, foi um período muito embaçado na minha vida, mas ferro é moldado a fogo. Então, não tem muito jeito como falar, dá para levar de boa. Assim, dá para levar de boa, já não tenho tanta certeza, meu. verdade. Identifico com várias coisas aí que você trouxe, que eu também passei no meu período de graduação. Eu andava 7 km, cara, pra faculdade todos os dias. E voltava. Eu também não tinha grana, nem do busão para poder ir, coisa que você viveu aí no ensino médio. Mas, enfim. Bom, nesse período, Fabrício, você estava ali naquele período da faculdade. Quais eram as suas referências? Você falou, pô, não podia estudar exatamente o que eu gostava por um período, depois que você conseguiu, provavelmente, aí se dedicar um pouco mais.
Quem eram as suas referências naquela época? E aí depois, né, fazendo toda essa migração aí para até mestrado, doutorado e nos dias de hoje, quais são as suas referências de hoje? Então, quem eram naquela época que você estava se formando? Cara, assim, ó, quando eu entrei no cursinho, um dos meus professores, o Elias, ele dizia que tinha um cara na Unicamp que era muito bom na educação física, que era o João Batista Freire. Então, eu entrei na educação física sabendo que a gente tinha um cara excepcional, que era o João Freire. Tive aula com ele, enfim, não vou me aprofundar nisso, mas para mim foi uma grande decepção as aulas. Mas ele ainda é uma referência, assim, como pesquisador na área de educação física. Então, eu entrei na faculdade ouvindo muito falar sobre o Joãozinho. E aí, quando eu entrei na facul, Vitão, eu tinha um camarada mais velho, o Rodrigo Ribeiro Rosa, o Covil, e ele me dava a letra, assim, meu, essa disciplina aqui é desse jeito, aquela é daquele jeito. Ele já era preta no judô, né? Eu entrei marrom, peguei a preta na faculdade. E aí eu ia pegando a letra com ele, assim, de onde caminhar melhor e tal. Ele era mais da área do treinamento. E lá na FEF, quem dava aula de treinamento esportivo era o Paulo Roberto de Oliveira. Ele já era professor lá. Então eu cresci dentro da faculdade, primeiro, segundo ano, ouvindo muito sobre o Paulinho, que era um cara muito fera, e eu ouvia muito, aí com medo, né, do Aguinaldo. O Aguinaldo Gonçalves era um outro cara que eu também tinha muitas boas referências, que era um médico, que depois veio a ser o meu orientador na pós-graduação. Então, eu passei a graduação com esses dois nomes como referência de dentro da faculdade, tá? E de fora, porque, meu, tô falando da Unicamp. Então, lá tinham grandes cérebros, assim, na área da educação física, né? E de fora da faculdade, começava a surgir o Emerson Franchini, que é um outro pesquisador. Ele era, à época, aluno da pós-graduação na USP, na EFE da USP, né? E aí eu ouvia muito assim falar sobre ele, comecei a pegar os primeiros artigos que ele publicou, né? Então, para tu teres uma ideia, em 2000 eu enviei já um e-mail para ele para a gente poder se aproximar, para ele montar os meus treinos, porque eu ainda lutava judô. Além de tudo isso, eu ainda era atleta de judô, competia, enfim, fui para brasileiro universitário e tal. Então, esses foram os três grandes nomes no meio acadêmico, assim, que foram referências para mim, no entorno do meu cotidiano, né? O Paulinho, o Aguinaldo e o Emerson Franchini. E cada um contribuiu de uma forma diferente para minha formação, saca, Vitor? O Paulinho, quero contar uma história bem rapidinha aqui. Eu tive a disciplina de treinamento esportivo com ele, né, cara? E a disciplina de treinamento esportivo com o Paulinho era na quinta de manhã. Pô, imagina, chegava virado. E aí, meu, teve um dia, cara, que eu cheguei Ainda bem, né? Que era uma matéria atrasado. que você curtia pra caramba, pelo menos era uma aula que te motivava a estar acordado ali. Imagina se fosse. Então, mas fisiologia, né, É, cara? Pega o Maslow lá, não vai ter como ajustar muito. Eu sei que teve um dia, meu, que o busão atrasou e tal no meio do caminho. Eu cheguei e eu não, porque eu sentava na frente, velho. Eu sentava na primeira carteira, assim, ó, os olhão esbugalhado, manja. E aí, nesse dia, eu cheguei um pouco atrasado e só tinha na última fileira. Não era uma sala muito funda, ela era mais larga do que funda, né? Só que era a quarta, quinta fileira ali e na parede. Meu nossa. irmão, eu encostei assim, ó. Gostei. Eu encostei a cabecinha na parede, assim, ó. Ah, Eu acordei com o professor falando: por que esses vagabundos estão na escola, na universidade pública, fazem balada e vem aqui, dorme na sua. Nossa, eu acordei com essa frase, velho. E aí eu acordei, pau, areia no olho, né? Todo mundo rindo. E eu fiquei constrangido pra caramba, porque
embora eu faça as piadas, eu sou um cara meio sério no cotidiano, mas eu não tenho muitos amigos, muitos relacionamentos assim. Então eu acordei meio perdido no tempo e no espaço. E aí ele descascou. Tu já deve ter ouvido falar que ele é um cara super gentil, acolhedor, né? E aí eu acordei atropelado. Eu sei que, bom, ele terminou a aula e ele foi para a sala dele e eu subi atrás dele, cara. Falei, não posso deixar ele ficar com a impressão que ele tá, Sempre saca? muito interessante. Aí eu subi lá, conversar com ele, bati na porta, ele falou, Fabrício, ele sabia meu nome, eu já fiquei feliz por isso, porque eu tive dezenas de professores, cara, que não faziam questão de saber o nome dos alunos, velho. Vários professores. Ah, E ele já sabia meu nome, deveria e ser eu normal, entrei. mas infelizmente é, né? É muito comum, cara. Aí ele falou, Fabrício, eu não quero nem papo contigo hoje. Onde já se viu dormir na minha sala, na minha aula e tal? Eu sei que você gosta de treinamento, é um momento importante. Falei, professor, eu só vim aqui para te pedir desculpas pessoalmente e te explicar o motivo, porque diferente do que tu disseste, eu acabei dormindo porque eu trabalho à madrugada. E aí eu contei a historinha para ele, ele falou, aí, meu, ele deu uma recuada, saca? Falou, tá, mas assim, ó, não dá para dormir em aula, né? Não, o senhor tem total razão, eu concordo plenamente, não é para dormir em aula, é um desrespeito e tal, mas eu tive que sentar no fundo porque não tinha mais. Aí eu contei a história para ele. E, meu, a gente se aproximou, porque ele era orientador daquele cara que eu falei, do Rodrigo, né, do Covil. Então a gente trabalhava próximo e tal, até tem um artigo publicado com o Paulinho. Então, esse foi o cara que eu tive a primeira, na verdade, foi a segunda sapatada que eu tomei na faculdade. Né? A primeira eu não vou dizer de quem é, mas é um cara da biomecânica. Eu cheguei e falei, professor, eu queria fazer algum tipo de ensaio, assim, algum tipo de estudo com lutador de judô e tal, porque eu sou da área das lutas. E aí ele falou, ensaio tipo o show da Xuxa, assim. E aí eu olhei pro cara e falei, meu, não preciso desse na minha vida, saca? Baita arrogante assim, meu, baita arrogante. Essa foi a primeira sapatada que eu tomei na facu, assim, de professor. A segunda foi do Paulinho. E, e depois, evidentemente, eu vim a conhecer o Aguinaldo. Ele me deu aula de saúde coletiva e atividade física. E depois ele também me deu aula de saúde coletiva e desempenho humano, né? Performance humana. E a história com o Aguinaldo é um pouco mais complicada, porque, imagina, eu já no final da faculdade, Vitor, fui fazer o TCC, né? E lá no Unicamp tinha TCC do bacharelado e tal. E eu escolhi fazer o TCC com um cara que era da fisioterapia, e o meu TCC era sobre adaptações morfofuncionais em atletas de judô. Então, basicamente, eu queria saber que tipo de ajuste postural os atletas de judô tinham em função dos golpes que eles aplicavam. Porque se o cara é destro ou é canhoto e aplica mais um golpe ou mais outro golpe, isso, a minha hipótese, né, era que isso modificasse a estrutura corporal dele, adaptando-a a essa demanda esportiva. Então, lá em 2000, eu comecei a estudar esse negócio. E aí eu escolhi um fisioterapeuta como orientador do meu TCC, e toda vez que eu entregava o material para ele, assim, eu entregando, ele falou, não, tá muito bom, não, tá excelente, tá incrível, segue assim e tal. Meu, fiz a revisão de literatura sozinho, escrevi os métodos sozinho, coletei dados sozinho, tudo sozinho, cara. E ele sempre elogiando, e eu, meu, assim, ó, sem tempo, irmão, sem tempo. Eu tenho Voando, que ir né? lá, Pensava, voando. tem que ir lá e desovar o que tem que ser feito, sabe? Eu não sou um cara que fico, ó céus, ó vida. Meu, tem que fazer o trampo, vai lá e faz. E aí eu escrevi todo o TCC. Quando foi para escolher a banca, eu cheguei para ele, para esse professor que foi meu orientador, eu falei, ó, eu quero o Gavião, que é um cara das lutas, do taekwondo e tal, e eu quero o Aguinaldo, que é um cara da parte médica, que é médico, Aguinaldo, e eu particularmente acho que esse assunto ele pode contribuir bastante.
Aí ele falou, não, o Gavião tudo bem, mas o Aguinaldo é meio estranho, assim, de colocar, porque o Aguinaldo é um cara muito exigente, é um professor muito, assim, rigoroso. Eu falei, não, meu, você me disse durante um ano que o meu trabalho tá bom pra caramba. Então eu quero o melhor cara aqui dentro para poder avaliar o meu trabalho. Não, tá bom, então põe o Aguinaldo na tua banca. E aí, meu, chegou no dia da banca, o Gavião ficou lá, falou, elogiou, não sei o quê. A mim, especialmente, né? Porque eu era um cara muito dedicado. E aí depois passou a palavra para o Aguinaldo. Meu irmão, esse, Tá esse tiro pro lado. médico, esse médico, ele começou a me arrebentar no título do trabalho. Ele me socou em ground and pound, com os bracinhos para trás aqui, ó, do título aos apêndices. Caraca. E me arrebentou do começo ao final. E ele foi dando, assim, ó, sem medo, jab direto, chute, jab, clinch, espaço, chute frontal, cruzadão na cara, assim, ó. E foi me arrebentando, velho. E eu ia lá anotando tudo, escrevendo e tomando nota e me defendendo como eu conseguia naquele negócio. Bom, terminou o massacre, cara. Finalizou a banca, eu fui aprovado. Eu já tava chorando, né, brother? Porque um cara falou que tava lindo, tava Apanhei maravilhoso. muito. E tava com o olho roxo, nariz quebrado, lábio cortado, mano, tava tudo arrebentado. Aí é curioso porque a sala do Aguinaldo é na frente da sala do Paulinho. Então, aquele lugar não me trazia boas recordações. Aí eu subi, tava lá na sala dele, eu subi lá, bati para entrar e tal, porque ele sempre deixa fechado, assim, tem que pedir licença, doutor e tal. É cheio de uns trejeitos. E aí eu entrei chorando lá e falei, professor, eu vim aqui te pedir desculpas por ter te apresentado um trabalho dessa forma. Eu tive uma orientação que me dizia que estava muito bom, então eu fui trabalhar. Ele falou, Fabrício, calma, senta aí e respira. Toma uma água aqui, literalmente, né? Não é de ilustrativo, não. Ele toma uma água aqui, meu. E o lance é o seguinte, aquilo... Ele não fala desse jeito, né? Mas aquele momento foi um momento pedagógico. Aí eu pensei, pô, se aquilo foi pedagógico, imagine quando não for, cara. Aquilo lá foi um momento pedagógico para você poder aprender tudo que tu poderia naquele momento e pegar tudo que eu podia contribuir contigo naquele momento. Então, não leva pelo lado pessoal, é pedagógico mesmo. Tu é um cara muito bom, enfim, aí ele foi dando uns elogios lá. E, meu, nessa pegada, ele falou: você quer fazer direito esse trabalho? Vem para o meu grupo de pesquisa. E eu entrei no grupo de pesquisa dele. Eu terminei o bacharelado e comecei a fazer parte do grupo de pesquisa do Aguinaldo, saca? Aí eu reescrevi o trabalho com o Aguinaldo, mandei para um congresso no Rio de Janeiro, foi eleito o melhor trabalho do congresso, saca? E aí, enfim, eu fui aprendendo sobre ciência e meio acadêmico depois de ter me formado no bacharelado, entende? Nunca é tarde assim para a gente aprofundar E outra coisa também, né, Fabrício? Se foi você. uma baita de uma caminhada depois, né? E assim, até parar para pensar, né? Pô, você entrou com 17, você estava com o quê? 21 anos. É isso aí. 21 anos. Até mesmo, se a gente pensar, parando para pensar hoje, né? Pô, como é que é a cabeça de um cara de 21 anos? Que basicamente, né, saiu do ensino médio, já migrou pro ensino superior, e aí, pelo menos, teve um processo de totalmente transformação de cabeça, de estudos e tudo mais. De certa forma, é até normal, né? Tipo, ainda mais, de repente, aí não tendo as devidas orientações em relação ao processo de escrita de um TCC. E outra coisa que hoje, lógico, não tem a experiência que você tem na parte acadêmica, de doutor, tal, tô no meio do meu mestrado ainda, mas dando aula em faculdades, que a gente hoje até menos vê cada vez mais, cara, você vê, 2000, você já apresentou um TCC de pesquisa de campo, cara. A galera hoje nem quer TCC, velho.
E quando faz uma revisão bibliográfica, meu, meia boca. Quando faz, o meu TCC de graduação foi pesquisa de campo também, trabalhava com polo aquático, né? Então, assim, cara, porra, foi animal, velho, top demais, cara. Foi top Foi demais. pedagógico. Foi pedagógico. Foi pedagógico. Isso, cara. Você começou a falar aqui, você começou a falar, cara, eu me até lembrar do meu também, assim, cara, que foi pesquisa de campo, também tomei porrada pra cacete na banca. Cara, e é animal, cara. Puta, animal, cara. Mas sabe que eu tenho um grupo de pesquisa aqui, todo mundo tem que fazer coleta, É, trabalho original. Eu não cedo, brother, não cedo, porque foi o que eu falei, ferro é forjado a fogo e não dá para ficar liviano. Depois aí vai pra rua, toma 2, 3, quebra e não sabe por que não conseguiu absorver e melhorar, saca? não, cara, isso aí, esse exemplo que você deu, você é puta, cara, animal, cara. Que E, exemplo que você fala. não é nem metade da história, velho. Cara, tem medo de tomar porrada pedagógica. Essa que é a verdade. Não, eu não. Aí o que acontece? Dentro do grupo do Aguinaldo, a gente apanhava muito, sabe? Mas muito de verdade, não é ilustrativo, não, cara. A gente apanhava muito, assim, nas reuniões. Apanhava dele, apanhava dos colegas também, porque era chumbo trocado, né? Então a gente vai assimilando melhor as críticas, tanto que hoje as pessoas criticam o meu trabalho, os meus estudos, tá, beleza, me dá aqui o que me serve, eu vou ajustar e não vou ficar guardando sentimentos, sabe? Então, para mim foi muito bom o trabalho com o Aguinaldo, eu aprendi muito, me tornei um ser humano, assim, racional, muito melhor, um pesquisador muito melhor. Não tem a E menor dúvida disso. nesse processo E assim, todo da sua vida profissional ali, quando que você acredita assim, que o primeiro indício que você teve de que, cara, tô dando. Você tem aquela. Vou entrar na faculdade para ser o melhor professor que existe no judô ali. Quando foi o primeiro indício de que você acredita falar, caraca, velho, eu tô dando certo nisso aqui. Tô começando a falar. meu, tem 2 momentos que são cruciais, tá? 2 que são assim, ó, muito importantes. O primeiro deles, eu era professor de judô lá na Unicamp, na extensão, e aí um dia eu dava aula de judô basicamente para universitários que nunca tinham feito judô na vida, na maior parte das vezes, mas que queriam fazer um exercício físico, então eles procuravam lá o projeto para poder se exercitar. Então tinha a cara da engenharia, da medicina, da biologia, comunicação visual, todos os cursos ia lá um cara para fazer aula de judô comigo, uma menina para fazer aula de judô comigo. E a gente treinava bastante e ia para as competições, assim, o gás acabava, entrava em fadiga, saca? E tem alguma coisa errada, tô fazendo alguma coisa aqui que não tá legal no processo de treino dos meus atletas, que eu preciso melhorar, e aí mais independente do meu professor, sabe? Gerenciando, assim, o meu professor ainda era vivo, mas ele tinha uma participação menor nesse processo, meu professor de judô. E aí eu tava numa competição, Vitão, e eu tive um insight, e eu falo isso porque não teve leitura prévia, saca? Eu não estava acompanhando a literatura do que eu vou falar agora, foi literalmente um insight. Eu estava vendo as lutas e num instalar assim, eu pensei, cara, quanto tempo dura os tempos de esforço e os tempos de recuperação? Aí eu peguei 2 alunos do projeto que estavam lá, porque o que acontece? Todo mundo tinha que ir para a competição, mas nem todo mundo tinha que lutar. Eles tinham que viver o ambiente competitivo, sabe? Ajudar no aquecimento, olhar o padrão técnico de adversário de quem ia lutar. Então, para mim, o ambiente competitivo é muito pedagógico, mesmo que a pessoa não se exponha ao enfrentamento, saca? E aí, então, eu peguei 2 pessoas que foram para lá e não foram para lutar. Eu falei, meu, vocês vão ficar basicamente cronometrando tempo de esforço e tempo de recuperação nas lutas. Você cronometra esforço, você cronometra recuperação. Todo atleta nosso que entra para lutar, solta o cronômetro e vai cronometrar essas coisas. E aí eles começaram a cronometrar isso, Isso estou falando 99, 2000, assim, não lembro exatamente quando foi, tá? 2000 e pouquinho, 2001, no limite, assim, foi antes do mestrado.
Eu entrei no mestrado em 2003, foi aí em 2001, nessa volta. Meu, isso foi no domingo. Segunda-feira tinha treino de judô lá na FEF. Falei, galera, hoje é só porrada. Aqueçam aí 10 minutos. Eu já peguei aqueles tempos lá e coloquei tudo num cronômetrozinho, assim, num papelzinho, né? Falei, o lance vai ser o seguinte, ó, separa a dupla. A hora que eu falar hajime, vocês quebram o pau. A hora que eu falar mate, vocês descansam. São os comandos do judô. E, Vitão, eu cheguei pros caras e falei, ó, quando eu falar hajime, vocês vão lutar o mais forte que puder. Quando eu falar mate, vocês soltam e descansam. A gente vai fazer 4 lutas de 5 minutos, descansando 2 minutos. Que é o que normalmente a gente fazia. Prepara! E aí, o mate e o hajime foi no tempo dos combates. Saca? Meu, terminou a 4ª luta, todo mundo caiu no chão, assim, ó, esbagaçado. Como dizem aqui no Rio Grande do Sul, esgualepado. Os braços tudo travado, assim, os antebraços tudo duro, saca? E aí eles se jogaram no chão e aí eu olhei e falei, meu, descobri. Foi desse jeito que eu comecei a estudar análise de tempo-movimento nas lutas. Aí foi pro judô, depois foi pro Gil e, enfim, construí grande parte da minha carreira nessa área especificamente, considerando análise de tempo-movimento nas lutas. E hoje eu sou um cara que, se for pro túmulo, sem dúvida nenhuma, eu já dei minha contribuição para a área, entende? Eu estou muito seguro disso. Não tenho aspirações muito maiores do que essa, porque, para mim, isso, na minha percepção, Vitor, é como se fosse uma revolução na ciência, entende? Tudo era feito de um jeito no meio da preparação, e quando eu, particularmente, e aí depois outras pessoas ao mesmo tempo, descobri isso, o processo entortou para outro lado. Começou a ser feito de outro jeito, saca? Então, para mim, foi uma grande revolução no processo. Esse foi o primeiro momento que eu falei, meu, estudar vale a pena, saca? Porque eu só tive esse insight porque eu fui acumulando várias leituras de várias coisas. Exatamente o que eu ia falar isso agora, cara. Você É. só teve esse insight porque você é um cara que tá antenado. É do nada, porque assim, eu não pensei em copiar alguma coisa. Instintivamente veio um pensamento de uma coisa que às vezes você veio lá atrás, aí veio, puta, veio. É por isso, cara. Porque você tava. Antenado no negócio. Tá, seu software ali tava cheio de informações, provavelmente soltas, e naquele momento, por algum momento, você juntou pontos soltos. Isso só vai acontecer com quem tá antenado, velho. Senão... Essa foi a primeira situação que eu falei, meu, tá dando bom, saca? Tá dando bom. A segunda situação foi muito curiosa, porque eu tava no primeiro semestre da faculdade, então volta a fita, tava lá no comecinho, eu tive aula de ginástica artística, imagina um gordo lá, todo descoordenado, com a Vilma Nista Piccolo, que é uma mulher muito importante na educação física, e o trabalho da disciplina de ginástica artística, a avaliação, a gente tinha que apresentar um trabalho na disciplina de ginástica artística. E uns colegas meus apresentaram rotinas lá, práticas, outros falaram sobre a iniciação na ginástica e tal, e eu, vinha do ensino médio, do ensino médio cagado, saca? Eu nunca tinha tido aula de ginástica artística na minha vida. Falei, quer saber? Eu vou querer comparar. Olha que loucura, velho. 17 anos. Eu quero comparar o conhecimento de estudantes do ensino fundamental de escolas públicas e particulares quanto à ginástica artística. Então, criei da minha cabeça um questionário com as perguntas. Não mostrei para professor nenhum, tá ligado? Montei lá o questionário. Rodei várias escolas públicas que eu tive contato, entregando os questionários para os alunos preencherem e tal. Fui no Porto Seguro, lá em Valinhos, ou Vinhedo, que é a escola de playboys de altíssimo nível. Apliquei o questionário lá no Porto Seguro. Eu apliquei mais de 300 questionários, cara. Legal. Primeiro ano de faculdade. Bom, fui para casa, meti tudo no Excel, montei as transparências lá com gráfico, saca? E no dia da apresentação, apresentei esses dados. Mano, a Vilma, que foi a professora, chorou. É por isso que eu ainda estou aqui dando aula.
cara desse tipo. E aí elogiou pra caramba e tal, terminei com 10 a disciplina. Ruim de fazer, mas bom de pensar as coisas. Bom, por que eu tô dizendo tudo isso? Porque um dia eu tava dando aula de judô, já tava no mestrado, e eu tava dando aula de judô na faculdade, lá na Unicamp, porque eu não abandonei, mesmo sem bolsa, mesmo sem nada, eu não abandonei a bolsa de extensão. Aí eu comecei a dar aula lá na faculdade de judô, tava dando os treinos. Aí um dia uma professora chegou, a Elizabeth Paloliello, que é de ginástica rítmica. Eu estava no ginásio dando aula de judô, ela chegou para mim, ela parou, ela ficou olhando, você falou, isso aí é luta, né? Falei, judô, dou aula de judô aqui. Ah, você dá aula? Eu que estava dando aula, você que dá aula disso? Falei, eu estou dando aula de judô aqui. Você está no mestrado, não tá? Falei, tô no mestrado. Faz o seguinte, vai lá na Metrocamp. A Metrocamp era uma faculdade particular em Campinas. Estava chegando em Campinas. E fala para a coordenadora que eu te indiquei como professor de lutas. E aí tá. Aí eu marquei lá, fui na Metrocamp, meu, assim, cagando de medo, saca? Inseguro. Vitão, eu bati na porta da coordenação, a hora que abriu a porta, era a Vilma que estava sentada lá, mano. Cara, eu comecei a chorar. E aí ela olhou para mim e falou, meu, você não precisa falar nada, tá contratado. Começa tal dia, tais disciplinas são tuas, é só vir aqui e fazer o que você sabe. E foi assim que eu comecei a dar aula no ensino superior, mano. Foi desse jeito que eu comecei. E, cara, aí ela veio falar, Fabrício, não tinha como eu pensar sobre sua contratação. Pelo que você fez na minha disciplina, lá no primeiro semestre de faculdade e ao longo da sua graduação, cara. Então, quando eu saí da sala da Vilma, foi o segundo momento que eu olhei para cima e falei, cara, tá dando certo. Foram esses dois grandes momentos, meu. Foram esses dois grandes momentos. Cara, esses dois exemplos que você trouxe, assim, cara, é um exemplo prático, cara, de quanto mais nós formos ativos, quanto mais nós formos, cara, tô tentando achar a palavra correta para isso, intencional nas nossas ações, cara. Às vezes, naquele momento, pode parecer que é uma coisa, tipo, isolada, velho. Mas isso, velho, pode te proporcionar uma coisa tão grande, ou o conjunto dessas ações, uma coisa tão grande, que eu tenho certeza, como eu falei, o insight que você teve na competição, cara, foi o acúmulo de várias coisinhas que você fez. Com certeza, Claro. com certeza. Pô, sabia onde estavam todas as revistas científicas do laboratório da biblioteca. Leu coisa pra caramba. Provavelmente um monte de pontas soltas. Que a gente, dependendo da idade, a gente não tem nenhuma. Hoje já não é tão fácil. Imagina lá atrás começando, lendo, assistindo, vendo um monte de coisa, fica um monte de ponta solta, né? A gente muitas vezes não consegue metodizar ali, organizar o nosso conhecimento. E naquele momento as coisas simplesmente se encaixaram numa determinada situação que, cara, é incrível, cara. Muito legal, cara. Muito legal. Pô, ó, se você me vê algum momento de cabeça baixa, parceiro, eu tô na postura de aluno aqui, velho, tô anotando uma penca de coisa, brother. Tá? Então, se você me vê de cabeça baixa aqui, é porque eu tô anotando. Bom, senhores, esse primeiro episódio aqui, o Fabrício deixou, cara, cara, deixou muito dinheiro na mesa aqui, cara, deixou muito tesouro aqui para você trilhar aí a sua carreira. No próximo bloco, ele vai falar, nós vamos entender um pouquinho a visão do Fabrício agora como treinador do esporte, como pesquisador do esporte, como que ele enxerga as coisas. Nos vemos já. Muito bem, senhores, vamos para o nosso segundo bloco do nosso H9 Podcast. E agora vamos entender um pouquinho da cabeça do Fabrício, como que ele enxerga, qual é a visão dele agora como um profissional, atuando ali no seu dia a dia, seja como preparador, seja como treinador, seja como pesquisador da área.
Fabrício, vamos aproveitar a sua história, tá? 21 anos, acabou de se formar ali, fez suas pesquisas ali relacionadas a tempo, movimento, tudo mais, e você então decidiu, ou o nosso aluno fictício ali, ele decidiu que vai ser agora um preparador físico do esporte. Cara, o que esse cara que decidiu ser um treinador, um preparador físico do esporte, como que você acredita, cara, que seja de fundamental importância para que esse indivíduo seja um bom preparador físico do esporte? Qual a sua visão sobre essa questão do treinamento esportivo? É claro que isso é multifatorial, né, Vitor? Porque envolve uma série de aspectos diferentes. Eu acho que um ponto central, embora talvez não seja o mais importante, mas para mim é um ponto central, é ter algum tipo de experiência prévia, né? Tem que estar no meio. Então, por ter lutado, por ter treinado, por ter competido, isso me ajudou a entender a linguagem do esportista, né? E quais são as dores, né, de quem está lá sofrendo no processo de treino. Isso melhorou muito a minha comunicação com quem compete, né? Porque muitas vezes o atleta ele olha o cientista e fala: meu, esse cara quer me abrir aqui, me virar do avesso, então eu vou segurar a onda e não vou fazer as coisas, né? E como atleta, portanto, eu entendia essa forma de pensar e como eu poderia me comunicar melhor, né, com os atletas. Esse é um ponto importante para mim. Um outro ponto Contextualizar, né? importante Você contextualiza o cara, opa, caraca, legal, o cara. exatamente, meu. E um outro ponto importante que ele é discutível, mas para mim foi essencial. No começo da carreira, mano, tem que se doar pro negócio, não adianta. Eu dei treino de graça pra caraca, saca? Eu ajudei atleta, assim, ó, sem cobrar R$ 1, paguei para comprar equipamento para atleta, saca? Ajudei a pagar inscrição de campeonato. Então, eu enxergo isso como investimento. Investimento não é só eu comprar os meus equipamentos, manja, monitor, lactia. Não, eu também preciso investir em recurso humano. Os meus atletas eram minha vitrine. Então, eu consegui galgar alguns degraus, porque os meus atletas iam, eu falo meu, eles não são meus, mas enfim, eles iam para as competições e conseguiam ganhar as competições, conseguiam ter boas performances competitivas, e isso acabava me ajudando no processo. Então, eu vejo que muita gente hoje, cara, tá no meu cotidiano, frequentemente quando eu vou oferecer um trampo, na sequência já vem, mas eu vou ganhar quanto? Tem ajuda de custo? Vai pagar meu ônibus, tá ligado? Assim, embora seja um direito da pessoa isso, reivindicar essas coisas, eu primeiro saía fazendo e depois eu corria atrás dessas coisas, entende? E hoje parece, meu, uma perspectiva muito bom. O que eu ganho para fazer isso? Né? E não é assim, o que isso vai me dar, entende? Inverteu a lógica. E isso me incomoda bastante nos dias de hoje. Mas, para mim, esses dois pontos, cara, são essenciais no começo da carreira. Aí, associado a eles, tem que fazer direito e, ao fazer direito, tem um outro ponto que também é importante, tem que dar certo. Porque, eu vou contar uma história rápida aqui. Eu tinha, já nessa época, assim, 2004, 2005, eu estava no meio para o final do mestrado, e em Campinas abriu um fundo, Fundec, era um fundo de financiamento do esporte. Tá? E aí eu apliquei com um cara, eu já era professor na faculdade, eu fui dar aula na especialização da faculdade particular lá, e eu conheci o Tilico, que era um treinador de taekwondo, um cara de altíssimo nível, também tem um atleta em campeonato mundial, Jogos Olímpicos, Natália Falavinha, Diogo Silva e tal. Eu e o Tilico tava lá na faculdade fazendo essa especialização, e eu me aproximei dele, orientei o TCC dele da especialização, a gente fez coleta, virou artigo depois também e tal. E Campinas abriu esse fundo e eu apliquei para esse fundo com o Tilico. Montaram uma equipe de alto nível de taekwondo em Campinas.
A gente não tinha uma relação muito próxima, mas tinha um contato. Enfim, comecei a acompanhar os treinos. Lá nos treinos eu cheguei e os caras ficavam quase 40 minutos fazendo um monte de alongamento. Saca? Antes do treino de taekwondo. Eu cheguei um dia pro Tilico e falei, Tilico, por que vocês estão fazendo isso daí, cara? Ele, não, é porque a gente tem que dar um chute alto e tem que acertar a cabeça e não sei o quê. Aí eu peguei umas lutas para ver de taekwondo e, mano, isso acontecia uma vez no mundo, saca? É igual o Harley passando. Ninguém mais conhece o Harley, que eu tive cuidado de ver. É o Cometa Harley. E aí eu, Tilico, assim, fazer alongamento, treinar flexibilidade é importante, meu, mas não é determinante do sucesso competitivo. Vamos tirar o tempo que se dedica a essas coisas e vamos nos dedicar a outras coisas mais importantes. E vamos colocar uma sessão na semana só de alongamento. Aí alonga do fio do cabelo até o dedão do pé. Ele, não, ó, não é assim que a gente faz, não é assim que eu aprendi. Tá, você aí é da ciência. Eu falei, não, Tilico, eu não sou da ciência, calma aí. Eu fui para a ciência, mas não abandonei o que eu faço, que é dar treino, fazer preparação física e tal. E nisso, cara, então eu comecei a mudar o sistema de treino daquela equipe de taekwondo. Eu imagino um cara que há 30 anos fazia do mesmo jeito, ganhou um monte de coisa, mudar, entende? E eu mudei a forma como o Tilico fazia os treinos e nessa a gente foi para uns jogos abertos, jogos regionais. Primeira competição nossa era os jogos regionais em Campinas, e pesados jogos regionais, você deve acompanhar, enfim. E, meu, todo mundo ganhou. Todo mundo ganhou. Saca? Todo mundo levou medalha. A única medalha de prata foi da Fernanda, que perdeu para a Natália Falavinha. E a gente chegou na academia depois, o Tilico chegou para mim e falou, Fabrício, pode fazer o que você quiser com a equipe. Ou seja, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente está no caminho certo, fazendo as coisas certas, só que se for para competição e todo mundo perder, meu irmão, pode dar a justificativa que você quiser. Exatamente, né? Infelizmente, seu do resultado. Não vai rolar. E aí, então, esse foi um momento importante para mim. Ganhar confiança de treinadores. Outra história dessa para terminar a minha reflexão sobre isso, tá? Eu cheguei em Pelotas, eu não conhecia nada nem ninguém. Vim de mala-e-cuia, literalmente. Eu entrei na faculdade, um aluno chegou para mim, eu não dava aula para ele, falou, Fabrício, eu estou dando treino para um atleta de taekwondo aqui. Ele já foi 5 vezes vice-campeão brasileiro. E agora ele vai dar a última cartada dele, como atleta. Me ajuda no processo? Eu ajudo, cara. Ajudo. De graça. Montei os treinos, eu trabalho muito com um treinamento complexo, intermitente, específico de modalidade, etc, né? E aí o atleta, no caso era o Rossano Diniz, eu comecei a fazer umas coisas com ele, tipo, de fazer salto por cima do plinto, sabe? Por cima do step, emendar chute, umas coisas que eles nunca tinham feito. Aí o Rossano chegou para mim e falou, Fabrício, eu nunca fiz isso, cara. Tá muito estranho, porque eu nunca vi isso na minha frente. E eu disse, olha, meu, você tem 2 escolhas, fazer ou não fazer, entende? Uma coisa eu tenho certeza, fazendo do jeito que você sempre fez, você teve o resultado que você sempre teve. Na pior das hipóteses, o resultado vai ser diferente. A gente não sabe se vai ser melhor ou se vai ser pior, mas vai ser diferente, porque você está fazendo diferente. E aí, Vitor, a gente conduziu 22 semanas de treino e o Rossano foi bicampeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil, na sequência, 2 anos. E ele chegou para mim e falou, cara, as coisas que você sabe sobre treinamento em lutas não podem ficar guardadas em ti. A gente precisa expandir. E aí a gente criou um projeto aqui de extensão universitária, né, de taekwondo. Hoje tem mais de 400 jovens fazendo taekwondo aqui na cidade.
sabe? Que quando eles chegam próximo do que é o alto nível, a gente começa a utilizar esses meios e métodos que são mais agressivos. Então, na minha leitura, um ponto essencial é o da dedicação, sabe? Sem esperar as coisas em troca, é fazer. O segundo é fazer a coisa certa. E o terceiro é fazendo a coisa certa que ela dê certo para que consiga ter maior autoridade. Porque, meu, assim, ó, doutor de livro, brother, tem um monte. Entende? Mas treinador sem livro também tem um monte. O que eu curto é o cara que publica e que também tá lá no chão, dando treino, gritando, sabe? Acompanhando, que eu me identifico muito com esse perfil, saca? Eu curto fazer ciência, curto demais. Curto fazer análise estatística, coletar dado, medir as coisas. Amo essa parte. Mas, meu irmão, dar uns gritão assim no treino também é uma baita paixão que eu tenho. Tava um tempo fora que eu tinha recebido uma proposta para os Estados Unidos, aí eu comecei a meio já dispensar os atletas, os alunos para poder ir para lá, acabou não dando certo, eu fiquei 6 meses sem dar treino, assim, porque eu já estava para ir embora. Puta, cara, eu tava doente, cara, de saudade de dar treino, velho, do que só ficar estudando, pô, realmente, cara. E outra, né, cara, quando você tá na prática, aí eu, dentro do que você disse aqui, né, vivência esportiva, né, cara? Você tá na linguagem, né, cara? Você tá vendo o que está acontecendo, às vezes o que você leu no livro, o que você leu no artigo, na hora que você vai publicar, na hora que você vai aplicar, você fala, calma aí, não é tão bem assim. Então, isso te ajuda até a se tornar cada vez mais crítico daquilo que você está lendo também, né? Aplicando, isso aqui dá certo, isso aqui não dá, e aí você também vai criando o seu próprio repertório. Fabrício, bom, você trouxe esses pontos importantes aqui para quem pretende ser, né, um treinador esportivo. A partir do momento que você trouxe como referência aí, pô, pegou uma equipe para jogos regionais. Cara, aí já estamos falando de alto rendimento. Estamos falando de alto rendimento. Porque parece que, quando a gente fala, pô, treinador de esporte, né? Você pode tanto treinar aquela pessoa, aquele atleta que quer fazer um 10K, que quer fazer a ciclo Adidas, qualquer coisa assim, como você falou aí da equipe de taekwondo que vai disputar campeonatos importantes. E aí nós estamos falando de alto rendimento. O que você acredita, na sua visão, que é de fundamental importância esse preparador de esporte saber que na sua concepção são os pilares para quem aí pretende trabalhar com alto rendimento? É muita coisa, né, meu? Sim, eu nunca tentei sistematizar isso de uma forma tão direta, mas o primeiro ponto é que uma das principais funções do cientista do esporte, ou de alguém que queira trabalhar com performance competitiva no alto rendimento, especificamente agora no recorte das lutas, é conseguir diminuir a imprevisibilidade dos adversários. Então, quanto mais a gente conseguir diminuir a imprevisibilidade do adversário, melhor para o nosso atleta. Um outro ponto é o contrário. Conseguir aumentar a imprevisibilidade do nosso atleta frente ao adversário. E esse é um outro ponto importante. São 4, basicamente. O terceiro ponto é reduzir a chance de erro. Então, a gente se cercar de conhecimentos que diminuam a chance de erro. E essa diminuição da chance de erro, Vitor, ela é progressiva. A cada nova temporada, a gente precisa incorporar coisas da aprendizagem passada para diminuir a chance de erro, né? E o terceiro é diminuir ao máximo a chance do atleta se machucar. Eu percebo que pouca gente tem dado hoje atenção à parte de como que eu enfio carga de treino evitando que meu atleta se machuque. É porque enfiar carga de treino é fácil. Fazer um monte de exercício lá de mobilidade, liberação, propriocepção, também tem um monte de gente. Mas como é que eu extraio o máximo do meu atleta sem que ele se machuque? Então, para mim, esses 4 pontos são essenciais. Eles são prévios, né, na verdade, mas essenciais. Aí a gente vai para a parte aplicada.
eu não consigo enxergar a intervenção profissional de um preparador físico sem dominar substancialmente fisiologia do exercício. Tá? Substancialmente. Aí alguém vai me perguntar, mas Fabrício, e biomecânica? Na minha leitura, o preparador físico no olho não consegue intervir na biomecânica. Né? No olho, não dá. Para mim é muito incipiente isso. Ao passo que, para usar biomecânica de alto nível, precisa de equipamento de alto nível. E aí a gente tem um outro problema, que é ter vínculo com laboratório, com pesquisador de alto nível. E eu posso estar muito enganado, tá, no que eu vou dizer, mas a minha experiência tem mostrado que os treinadores de alto nível têm um olhar clínico tão bem refinado que eles conseguem proporcionar instruções para deixar os gestos esportivos muito mais próximos do ideal do que preparador físico. Então, para mim, a gente precisa, quem é preparador físico, só vai ter sucesso se estiver próximo de treinadores de elite. Tem que ter um bom treinador. Não pode ter um excelente preparador físico se o técnico é ruim. Se o técnico é um cara ultrapassado, se o técnico não incorpora evidência científica, se o técnico não é um treinador de excelência, né? Vai haver uma incompatibilidade no processo. E aí, voltando à parte do preparador físico. Plenamente. O preparador físico, ele precisa saber usar a ciência a seu favor, né? Então, conseguir ter equipamentos que minimamente proporcionem algum tipo de informação útil e está muito ligado no que são tendências de sucesso na preparação física. Né? Esse olhar sensível, entender, se eu fizer determinada rotina de treino, determinados estímulos, esses estímulos são convergentes para o sucesso competitivo, entende? E conseguir sistematizar essas coisas. Então, até hoje, eu sou o cara que senta com planilha anual, marco lá qual é o macrociclo, quais são as competições de alto nível, quais são as competições primárias, secundárias e terciárias, como que eu organizo os mesociclos, como que eu organizo os microciclos, como eu estruturo. Eu faço isso até hoje. Tá? Em que pese, por vezes, eu olhar para o calendário competitivo e falar, esse calendário não dá para usar esse modelo de periodização. Talvez a gente tenha que usar outro modelo de periodização. Entende? Então, eu não sou um cara que tem... eu odeio esse termo, inclusive. Eu não tenho uma filosofia de trabalho. A minha filosofia de trabalho é resolver problema. Tu vai chegar para mim com um problema, eu tenho um monte de ferramenta aqui e essas ferramentas servem para eu resolver o teu problema. Cada problema eu resolvo com uma ferramenta diferente. Então, eu tenho uma atleta que está comigo agora que compete final de semana sim, final de semana não. Como é que eu vou usar um modelo clássico de periodização e tal? Eu tenho atleta que vai competir 2 vezes nesse ano. Sul-Americano e Mundial. Para que eu vou ficar montando um... Sacou? Então, eu acho que esse modelo de perspicácia, ele é importante para o preparador físico e ele tem que conseguir acoplar diferentes métodos e meios de treino num processo que muitas vezes é caótico, tendo a sensibilidade, e para mim essa é a parte mais importante, de que o sucesso competitivo não decorre só do que ele está fazendo. Muitas vezes o treinador acha que o preparador físico, o treinador acha que a pessoa ganhou porque treinou daquele jeito. Cara, sucesso é multifatorial. Então, talvez o que eu fiz pode ter contribuído, mas ninguém ganha porque eu fiz de determinado jeito, saca? E normalmente, quem trabalha com esporte, na maior parte das vezes, trabalha muito mais com derrota do que com vitória. Então, se eu for usar esse raciocínio, bom, perdeu porque trabalhou do meu jeito, perdeu de novo porque trabalhou do meu jeito. Aí não, né? Aí a culpa é do atleta, a culpa é do adversário. Então, assim, Começa a arrumar os argumentos. Então, eu assumo que eu contribuo com o processo, mas eu não determino,
né, o sucesso competitivo. O que determina o sucesso é multifatorial. Hoje eu trabalho com 3 grandes modalidades, né? Trabalho com taekwondo, com rugby e com remo. No remo, meu irmão, sucesso competitivo é o negócio mais arbitrário do ponto de vista do barco, porque tem a embarcação, tem o vento, tem a água, tem o atleta, tem o adversário, tem o conjunto. O que eu preciso, o que eu garanto, sabe, Vitor, tudo o que eu vou fazer é para levar o esportista à sua melhor forma física no dia que ele vai competir. Isso é o que eu preciso fazer, entende? Eu entreguei o esportista lá para a competição, abraçá-lo nas melhores condições que eu poderia e que ele poderia. E esse é o meu compromisso. Se vai ganhar ou não vai ganhar, mano, não depende só de mim. É óbvio que eu amo quando o atleta chega para mim e fala: Fabrício, aqueles treinos que resolveram, aqueles treinos que me deixaram terminar. Demais, bom demais, é assim mesmo. Beleza, tá? Deixa o cara acreditar isso. Mas do ponto de vista objetivo, a gente sabe que não é só isso, né? Você trouxe um ponto muito importante, acho que nessa sua fala, né? Que é a questão de nós, como profissionais do nosso trabalho ali, ter muito bem claro o que nós devemos entregar e o que nós devemos até mostrar ali, ou para o treinador, ou para o próprio aluno, da onde veio do trabalho que você fez. Um exemplo bem esdrúxulo disso. Recentemente dei uma aula numa pós-graduação, numa certificação, uma pós em musculação, assim que eles chamavam, pós-graduação. E aí eu perguntava assim para eles: quem aqui faz avaliação física com o seu aluno para poder mostrar o efeito do seu trabalho? Praticamente 100% levantou a mão. Aí eu perguntei: que mais testes vocês fazem? Né? Mais avaliações vocês fazem? Basicamente, a galera só entregava isso. Falei: tá. A pessoa vai lá, vai para a esteira, corre ali seus, sei lá, 20, 30 minutos. Aí ele foi lá e queimou, sei lá, 400, 500 calorias naqueles 20, 30 minutos de corrida. Aí ele chega em casa e come 2 fatias de pizza mussarela. Só 2. Já teve um consumo de 700. Ou seja, aqueles 500 que ele gastou já está com um déficit de 200. Como que você vai poder justificar que o seu trabalho foi realizado por uma referência de composição corporal, sendo que isso não é a essência do seu trabalho? Isso é a essência do trabalho do nutricionista. Ou seja, você acabou... Aí o que acontece? Ele vai julgar que o seu trabalho teve sucesso ou não por uma função que você não realiza. Então, cara, essa sua fala foi extremamente importante. E aí, tirando isso como insight, né, para as pessoas analisarem o que elas estão fazendo e como que elas estão entregando o seu trabalho, porque muitas vezes as pessoas utilizam referências erradas para mensurar aquilo que ela precisa entregar, né? E isso é muito interessante, porque até mesmo, de repente, numa discussão, numa equipe multidisciplinar, até mesmo com um atleta, sei lá, enfim, eu falo que isso já aconteceu comigo. Não, parceiro, tá aqui, ó, que a gente se comprometeu a entregar, tá aqui, a meta era tal coisa, a gente entregou a meta, ou a mais do que a meta, enfim, e para você temalizar seu trabalho. Então, cara, isso que você trouxe parece que talvez seja óbvio, mas não é tão óbvio. E o óbvio precisa ser dito. Muito bom. Nesse recorte, assim, a principal função do preparador físico é trabalhar com capacidades físicas, saca? Então tem que medir, assim, percentual de gordura, que foi o recorte que você fez, é importante, mas, meu, eu quero um cara mais forte, mais veloz, mais resistente, mais flexível, mais ágil, tá? E aí, bom, composição corporal é muito mais multifatorial que essas coisas. A melhora da força ela é muito mais unidirecional, por exemplo, do que composição corporal. Então, aí eu consigo colocar minha mão mais no fogo, entende? Eu não preciso ficar com medo de pôr. Exatamente, exatamente.
Fabrício, aproveitando um pouco dessa sua fala que você trouxe, né? Tipo, tendência dos treinamentos, tá? Enfim, o que você acredita que dentro do mundo do esporte, tá? Você é um cara como você mostrou um cara muito antenado, né? Estuda pra caramba, tal, aplicação prática de muita coisa. Eu vi que você tá na Association, na Strength Conditioning Association, na Foundation também, entre outros, antenado com outros países também. O que você acredita, tá? Que seja uma tendência ou já é uma realidade dentro do mundo esportivo, treinamento do esporte, que as pessoas não podem negligenciar ou já estão negligenciando. Ah, eu vou tentar destacar alguns pontos, tá? Em modalidades coletivas, em modalidades de combate, o sistema de preparação física baseado em tempo-movimento é um negócio que poucos treinadores ainda dão atenção. Normalmente os mais antenados, mais ligados, mas a grande massa não tem nem ideia do que é relação de esforço-pausa. Então esse, para mim, é um ponto que tem sido deixado de lado. E eu vejo pelo pessoal do futsal, que eu tenho contato aqui, do futebol, do rugby, que isso pode ser muito melhor explorado. É um ponto-chave o processo de preparação da resistência especial, né, nesse caso. Um outro ponto essencial, vou citar 3, os modelos de desenvolvimento de força e potência a partir de estímulos de contraste complexos. Esse é um outro elemento que, para mim, também tem sido encaixado de forma aquém do que poderia. Né? Muita gente sabe muito de força, muita gente sabe muito de potência, mas o processo de conexão dessas coisas com a atividade competitiva me parece que ainda não é algo realizado por muitas pessoas. E o terceiro ponto é a justa medida do processo de polimento ou de taper pré-competitivo. É um outro elemento que eu também acho muito importante, porque aí são recortes diferentes, né? No meio das lutas, existe a falsa ideia de que a semana de treino mais forte é a semana da competição. Quando o cara vai lutar no sábado e no domingo, o treino da sexta é o treino mais forte da vida dele. Para forjar o caráter, forjar o espírito, tá ligado? E aí o cara se machuca lá e se ferrou. Então, isso para mim tem sido um ponto de debate muito grande, assim. A justa medida do bom, quanto eu tiro de carga de treino, né? E aqui a gente tem conseguido fazer isso bem legal com o taekwondo. Já no rugby, é a percepção de que o atleta não precisa, eu usar um termo, um palavrão, ele não precisa sofrer sempre ao máximo. Ele pode ter treinos que são mais de boa, que vai ter sucesso competitivo se o processo for adequado. Tem uma galera no rugby que acha que se não estiver dando cabeçada contra a cabeça, se estiver batendo cabeça contra cabeça, não vai dar certo. Não, cara, tem que usar a cabeça para fazer da forma certa o processo. Então, para mim, esses 3 pontos, eles são bastante significativos, né? Entender como que se usa a resistência especial baseado em análise de tempo-movimento das modalidades, e aí entra o treinamento intervalado e etc., seja em alta intensidade ou não. Os modelos de carga em contraste complexo para desenvolvimento da força e da potência para atividade competitiva, né, para atividade fim, e a adequação dos modelos de subtração da carga, né, ou de taper pré-competitivo. Acho que esses são 3 pontos que podem ser melhor explorados por preparadores físicos. Todos anotados. Cara, você é professor universitário, né? Além de doutorado-graduação, pós-graduações, orientação de mestrados e tudo mais. Ano que vem fará 20 anos. 20 anos. Que animal. Que animal. Não tenho nem idade, cara. Vou chegar lá. Vou chegar lá. Fabrício, quando você faz uma análise de como que você vê
a galera na sala de aula, estudando, e aí a gente, quando a gente faz a seguinte comparação, tá? Compreensão daquilo que ele leu e a aplicação daquilo que ele leu, como que você vê a saída do ponto A para esse ponto B? Qual a sua visão, qual a sua opinião sobre isso? Você acha que a galera está conseguindo, não está conseguindo? Se não tiver conseguindo ter essa boa compreensão e aplicação, o que você acredita? Por que essa sinapse não está acontecendo? Ah, cara, esse é um tema que me deixa de cara, sabe? Do tempo que eu tô aqui no Rio Grande do Sul, tô há quase 15 anos, né? Tô desde 2009. E eu tenho percebido dois fenômenos inicialmente, tá, Vitor? O primeiro fenômeno é que a capacidade de abstração e de transferência tem caído substancialmente. Então, há 15 anos eu dizia, imagina um atleta fazendo tal coisa. A minha percepção é que muita gente conseguia imaginar de fato aquela imagem na cabeça. Hoje, quando eu falo isso, passa unicórnio, passa arco-íris, borboletinha com o cara lá cavalgando na borboleta, saca? Então, essa capacidade de abstração específica, cara, você ri, mas é triste, porque ela tem Passou o unicórniozinho na tua cabeça aí, né? Tô rindo de desespero, velho. É isso É. mesmo. Então, essa capacidade de abstração, ela tem diminuído substancialmente. E isso acontece, para mim, em parte pela redução substancial nas experiências. Há 20 anos, eu dava aula com muito mais frequência para pessoas que vinham do esporte, que tinham experiência competitiva, né, que se envolviam mais com práticas competitivas, esportivas diversas. Hoje, o que eu mais encontro é gente que competiu na escola. Entende? Competir. Competiu o quê? Escolar. Que merda é essa, porra? Tem que estar com 18 anos aí, você não meteu nenhum estadual, saca? Não foi para nenhuma seletiva. E aí, eu acho que essa ausência de vivência de verdade no cenário esportivo, ela atrapalha a capacidade de abstração específica. Sabe? Porque o cara não acumulou experiências para poder reconstruir mentalmente o que tu tá falando. Então ele não tem os elementos de base para poder conectar essas peças. Tá? Então esse é o primeiro ponto da resposta. O segundo ponto é um fenômeno que eu tenho observado, que talvez seja também percebido em outros lugares, mas como eu estou hoje exclusivamente dentro da Universidade aqui Federal, eu tenho contato com outros poucos contatos com outros alunos de graduação, tá? Mas o que eu tenho visto? Há 15 anos, eu tinha turmas que eram mais homogêneas. Tinham caras muito bons, tinham caras muito ruins, mas tinha uma quantidade de caras aqui no meio que não eram muito diferentes quem era muito bom e muito ruim, saca? Então as turmas eram mais homogêneas. O que eu quero dizer com isso? O cara muito ruim, há 15 anos, se ele se dedicasse, estudasse, se esforçasse, ele ia conseguir chegar aqui no meio com razoável facilidade. Tá? Hoje em dia, essas diferenças elas estão mais gritantes. O cara muito bom, é muito bom de verdade. Lê inglês, escreve inglês, tá antenado em tudo que acontece no mundo, saca? Assim, tá voando. E o cara muito ruim não consegue articular duas frases. E aqui no meio, tá tão perto desse cara muito ruim, sabe? A média desceu tanto. E se esse cara muito ruim se esforçar muito, se dedicar muito, estudar muito, ele vai ficar perto do medíocre.
saca? Ele não vai conseguir chegar aqui nem a pau, entende? Porque o buraco tá tão grande, tá tão acentuado, e a minha percepção é que essas diferenças estão muito Aumentando, mais largas, assim. tá polarizado. Então, mas isso, de novo, inclusive eu peço desculpas por não ter uma visão mais macroestrutural. Essa segunda perspectiva ela é mais local, entende? Então, eu tenho tido menos pessoas muito boas, menos em número, mas muito melhores do que antes. Saca? Só que as pessoas que têm uma formação deficiente estão uma quantidade muito maior e muito mais deficiente do que antes. Aqui, É isso. tentando lembrar de turmas, assim, de aula e... É difícil, é verdade, cara, é difícil você encontrar alguém falando algo que você falar, tá, não tem substância, mas faz sentido. Ou o cara já, tipo, dá uma paulada mesmo, ou o cara Sim. fala muita merda. Ah. Então, É, eu acho que tá mais ou menos nessa pegada da realidade que eu o que será que vivo, tá entende? acontecendo, Fábio? O que você acha? Oi? O que você acha que tá assim? A galera tá mais Meu, eu conforme? acho que, claro, é multifatorial, tá? É, Eu vou, eu vou sustentar a minha argumentação a partir de 3 premissas. A primeira delas é uma queda substancial e vertiginosa é. da qualidade do ensino pré-universitário. Hum, Então, antes da pessoa chegar na universidade, as aulas são muito ruins. Quantidade de leitura, reflexão, diálogo, interlocução, tá muito deficiente. Esse é o primeiro ponto. Tá? Eu acho que ele tem alguma importância nisso. O segundo ponto, a estrutura social que a gente vive hoje tem restringido substancialmente a possibilidade de experiências motoras qualificadas. Então, a gente encontra hoje poucos jovens e poucas crianças fazendo esporte de forma sistematizada, mesmo que com baixa qualidade, entende? Praça hum. esportiva, em clube de bairro, assim, associação. Tem pouco disso. Então, as experiências motoras, do ponto de vista esportivo, também reduziram substancialmente. Tanto que os alunos entram na universidade sem saber correr, não sabe fazer marcha com voo, né? Não sabem correr, não tem experiência motora, não sabe fazer bandeja no basquete. Entende? Não sabe, nunca fez. Ao longo da vida, 15, 16, 18 anos de vida, o cara nunca fez uma bandeja. Então, isso para mim é inconcebível, tá? E é o segundo ponto que eu acho que atrapalha tudo que eu disse anteriormente. Porque, reconhecidamente, fazer exercício físico, fazer esforços físicos melhora a capacidade cognitiva, né? Melhora a capacidade de abstração, melhora, como tu disseste, sinapses neuronais, entende? Tem um monte de estudo mostrando isso. Fazer jogos esportivos melhora a capacidade de elaboração mental consciente, melhora a massa de hipocampo, córtex pré-frontal, entende? Então, o primeiro ponto é uma queda vertiginosa da qualidade do ensino. O segundo ponto é uma redução absurda nas experiências motoras qualificadas. E o terceiro ponto é isso aqui, ó. Para mim, com toda a sinceridade do mundo, Vitor, o celular está acabando com a humanidade do ponto de vista cognitivo e motor, entende? As pessoas estão com cinesiofobia, medo de se mexer, medo de suar, sabe? Medo de se cansar, fadigar, e isso para mim está associado com a experiência de prazer que o celular entrega. O celular entrega uma experiência de prazer que não envolve suor, não envolve cansaço, não envolve desgaste. Já o esporte, se for o esporte, ele entrega também uma experiência de prazer, mas você precisa
cansar, suar, sabe, se esforçar. E aí, essa incompatibilidade, evidentemente, enfatizando o uso do celular, tem feito com que as próximas gerações elas já nasçam com o celular na mão. E aí a chance dessas gerações abandonarem o celular para se exporem ao exercício físico, ao esporte, etc., de forma sistematizada, é deveras complicado. Para mim, são esses 3 pontos centrais. Acho que também, se a gente pegar também esse ponto do celular, né? Cara, a, como fazer, o imediatismo, entre aspas, da informação acaba sendo tão grande que às vezes o cara pega e vai. Putz, treino de potência, treino de velocidade no Taekwondo. O cara joga lá, velocidade, exercício de velocidade, Taekwondo. Aí o cara vai lá e olha o exercício. Puta, é isso. Aí vai lá e aplica. Muitas vezes, o cara não se dá o trabalho de, cara, deixa eu entender, tentar entender, até tentar entender aquele vídeo. Se o cara pega o exercício isolado, aí fudeu mais ainda. O cara só vai reproduzir exatamente aquele exercício. Se tem ainda uma série de exercícios ali que se mostra, às vezes, num carrossel na linguagem da internet, dá para pelo menos o cara tentar contextualizar aquela sequência, se é que aquela sequência faz alguma hora. Mas não se dá nem o trabalho de se fazer isso. Então, acho que isso também é uma coisa que também a internet, ao mesmo tempo que ela ajuda, ela veio atrapalhar bastante, né? Porque as pessoas só vai buscar ali, tipo, né? Vou buscar no celular, né? Justamente. Vou só buscar ali aquela resposta naquele momento. Ele não para tentar compreender, contextualizar, entender o que aquele vídeo, entre aspas, está querendo mostrar. Cara, eu uso, partindo dessa analogia, eu uso bastante aquele vídeo do Werner Gunter, cara. Famoso. Claro. Puta, cara, eu uso ele direto quando eu vou dar aula. Eu até peguei, baixei o vídeo, editei, né? Porque ele sempre mostra ali, né, as pirâmides, o que está acontecendo. Eu fiz os recortes, falei assim, vocês vão assistir agora isso aí e vão explicar para mim o que está acontecendo, momento por momento, fase por fase. Eu ainda faço questão de colocar os 3 vídeos separados. Essa é a fase 1, essa é a fase 2, essa é a fase 3. Assistam o vídeo e depois me expliquem o que o cara está fazendo. Porra, mano. Os caras não conseguem, velho. Os caras não conseguem. Não, ele fez um salto na arquibancada, tal. O que ele fez? Qual o objetivo daquilo? Contextualiza para mim. Porra, não tá. Por quê? Porque o cara tá olhando só o exercício propriamente dito, e não tá contextualizando. Aí ferrou, cara. Aí não tem compreensão, não tem absolutamente, porra, nada do que ele tá vendo. Você tá vendo o recorte do vídeo da imagem ali. Na real, é exatamente essa expressão, né? Ele tá vendo a imagem. Ele não tá vendo o porquê que aquela imagem está acontecendo, né? O que sustenta, do ponto de vista orgânico, aquele movimento, né? E aí, essa visão parcial do fenômeno fim, infelizmente, está muito relacionado com que, na nossa época, deve lembrar, assim, de graduação, os livros dos 1001 exercícios. Uhum. Saca? Para mim é a mesma coisa. Se você pegar um livro, 1001 exercícios para handball, tá, mas em que fase do processo eu enfio isso aqui? Exatamente. Para mim é a mesma coisa, está muito semelhante nessa perspectiva. E agora, evidentemente, com movimento, luz, som, corpos atraentes, porque antes eram uns bonequinhos feios, né, rapaz? Exatamente. Agora é uns corpão bonito, atraente lá, trincado. Não, se o cara que tá todo gostoso aqui faz isso aqui, dá certo, é óbvio que se eu fizer eu também vou ficar assim. Bastante coisa para refletir.
Cara, o que você gostaria de saber lá lá na época da faculdade? Que você sabe agora, que você acredita que poderia fazer uma diferença para você lá atrás? Ai, cara, a importância do inglês, Certo? para mim é um aspecto essencial, assim. Eu sofri para aprender inglês porque nunca fui obrigado a estudar de verdade, entende? Me diziam, talvez possa ser importante e tal, mas eu passei por 9 anos de ensino fundamental e o médio e não aprendi bosta nenhuma na escola sobre inglês. Depois eu entrei na faculdade e tive que aprender inglês com um dicionário na mão, palavra por palavra, entende? Então, se alguém puder... E hoje tem curso na internet gratuito que ensina e que dá para aprender bem. Eu acho que esse é um ponto que eu deveria... se eu tivesse tido a oportunidade de aprender naquela época, seria melhor hoje em dia, né? Eu gostaria de também ter aprendido mais cedo sobre o que é o meio acadêmico, a universidade, iniciação científica, pesquisa. Como eu disse, eu aprendi isso já no final da graduação. Então, se eu tivesse aprendido isso um pouco antes, assim, no começo da graduação, talvez eu teria tido outra trajetória. Mas é tudo hipótese, né, Vitor? É tudo conjectura, cara. E nisso eu vou dar 2 outros exemplos. Se eu soubesse, por exemplo, que o Bitcoin ia valer o quanto vale hoje, quando ele foi criado e colocado para vender, eu provavelmente não estaria conversando contigo agora. Eu estaria lá nas Ilhas Caimã, porque, enfim, hoje, esse é um ponto, né? O outro ponto, para mim, é o mais importante. Eu vou falar da minha trajetória específica, né? Por que eu tô onde eu tô hoje? E olhando para trás, isso pode ser refutado, óbvio. Eu acho que eu tenho uma boa carreira e cheguei num ponto de sucesso. Eu sou bastante realizado, assim, profissionalmente, pessoalmente, socialmente. Eu cheguei onde eu queria chegar, tá? É claro que o que eu vou dizer é uma hipótese. Tudo isso aconteceu, tudo aconteceu, porque com 14 anos eu rompi o ligamento do cruzado anterior do joelho esquerdo. Tudo isso aconteceu porque eu rompi o ligamento do joelho. Porque quando eu rompi o ligamento do joelho, eu percebi que eu não conseguiria mais treinar como eu deveria treinar e me dedicar ao esporte, fazendo esporte como eu deveria fazer. Isso me fez mudar todos os meus planos para me formar como um bom professor, um bom treinador, porque eu percebi que eu não conseguiria mais ser um bom atleta, saca? Então, é difícil colocar situações pontuais, mas eu particularmente acho que se eu soubesse que inglês seria tão importante, se eu entendesse mais como a carreira científica poderia ajudar no caminhar desse processo, né? Se eu soubesse o preço do Bitcoin na época que eu estava na graduação, e se eu não tivesse machucado o joelho, provavelmente eu não estaria onde eu estou hoje. Parece esquizofrênico o que eu estou dizendo, mas são coisas que, de fato, entortaram a minha caminhada para que ela fosse por onde ela vai. Tanto que hoje eu chego para os meus alunos e falo, você tem que estudar inglês, tem que aprender, tem que se esforçar e tal. Mas não tem o mesmo valor que a gente passar por aquilo, entende? E mesmo que eu chegue para as pessoas e fale, cara, eu cometi esse erro, não cometa o mesmo erro que eu. Porque eu sou desses, sabe, Vitor? É o papo do sábio. Eu não vou dizer que eu sou um sábio, mas é o papo do sábio, cara. O cara burro vê os outros errando e erra igual. O cara inteligente, o outro fala que não é para errar e ele não erra. E o cara sábio, ele vê o outro lá errando, e não vai fazer igual. Entende? Porque ele sabe que não vai dar certo.
Então, se tu chegares para mim e falar, Fabrício, eu fiz isso aqui, isso aqui, isso aqui e não deu certo. É evidente, se eu acredito em ti, se eu confio no que tu pensa, no que tu faz, etc., eu não preciso colocar o dedo na tomada para saber que dá choque. Se tu me disseres que dá choque, eu não vou pôr o dedo. Então, isso me ajudou muito ao longo do tempo, entende? E eu percebo que, por mais que eu fale sobre essas coisas para as pessoas que estão próximas a mim, o impacto que elas causaram em mim não é o mesmo que causa nelas, entende? E aí, isso gera uma frustração em mim, porque eu não tenho conseguido, é louco o que eu vou dizer, mas eu não tenho conseguido formar tanta gente boa como eu gostaria de formar, saca? Eu formei caras espetaculares, que são professores universitários de alto nível, mulheres pesquisadoras incríveis, assim, diversas pessoas com um nível muito bom, mas perto do quanto de gente que passou por mim, manja, infelizmente, que tá na mesma lógica do meio esportivo, né, cara? Passa uma porrada de atletas, só que é um ou outro que chega. Mas o que eu percebo é que grande parte das pessoas não dão a importância que deveria dar ao que quem está formando diz, saca? Mas essas são as reflexões que eu faria quanto à tua indagação. Cara, eu tive uma amiga que ela, cara, entrou numa depressão, assim, absurda, assim, absurda, que ela perdeu uma ponta de uma oportunidade de estar morando hoje, trabalhando em Dubai, por causa do inglês, cara. E o ex-marido dela, na época, passou anos, meu, vai fazer inglês, vai fazer inglês, vai fazer inglês, vai fazer inglês. Eu pago, eu pago, eu pago, eu pago. Ela não fez e perdeu uma oportunidade da vida. Cara, ela demorou pra sair, velho. Demorou pra sair Eu falo muito para os meus alunos sobre isso, cara. Falo muito. E agora, eu sou aluno de novo, né? Eu tô fazendo faculdade. Eu estudo à noite hoje em dia. E eu falo para os meus colegas de turma, eu falo, meu, vocês têm tudo 20 aí, 18, 20, 21, cara. Não cometa os mesmos erros que eu cometi. E aí eles são os filhos da mãe que falam, mas você se deu bem já na vida, tá com a vida ganha. É o que eu mais ouço dos meus colegas. Já tá com a vida ganha, não sei o que. Eu falei, meu irmão, se eu fazendo errado tô com a vida ganha, imagine se você fizer da forma certa. Aí, mas não adianta, brother. É assim, eu acho que é o papo de nascer encarnado, sabe? Quando o cara nasce encarnado para fazer as coisas, pode colocar quantos muros for na frente aí que ele vai dar um jeito ou de derrubar com a cabeçada ou de pular. Eu acabei derrubando com as cabeçadas que eu dei. Foi, deu as cabeçadas, foi se virando e foi fazendo. Mas você falou, cara, se eu tenho uma oportunidade, um conhecimento de fazer uma coisa de uma forma diferente, que eu sei que eu vou conseguir ter os mesmos ou melhores resultados com menos esforço, cara, pô, tem que tentar ter inteligência de poder, enfim. Cara, o que você tá mirando agora, Fabrício? Tá me ouvindo? Oi? O que você tá mirando agora? Pô, cara, eu tô mirando a, a possibilidade de conseguir aproveitar melhor a minha vida, saca? Eu cresci com uma geração que se preocupou muito em ter estabilidade, que é diferente da geração atual. A geração atual, ela quer ter experiências, saca? E eu cresci querendo ter estabilidade. Então, hoje eu tenho ressignificado a minha vida para poder pensar, bom, partindo do pressuposto que eu já tenho a estabilidade, como eu posso ter experiências de vida diferentes? Essa é uma conversa que eu tenho muito frequente aqui dentro de casa. Pô, o que a gente pode fazer para ter mais experiências de vida? Eu comecei a estudar agora filosofia e é um negócio que eu queria há bastante tempo, mas nunca tive oportunidade. Então, hoje eu tenho me dedicado muito mais a buscar a vida contemplativa, sabe? Poder olhar só e falar, pô, que massa. O céu tá nubladão aqui, pô, que coisa linda, assim, ver a conformação das nuvens, as cores, tá ligado? O ar batendo. Parece o papo de noia, mas, mas é porque, então, eu corri muito, tá ligado?
Eu corri muito. E, embora eu seja novo, eu tenho 42 anos, e não fiz tudo o que eu queria fazer, eu corri muito. Então agora a minha pegada é muito mais, calma aí, o que eu queria ter feito e não fiz? Agora é quando eu vou começar a realizar esses sonhos, entende? Poder viajar mais, conhecer mais lugares, ver mais fenômenos. Enfim, então hoje eu tenho me dedicado a mirar essas coisas. Do ponto de vista acadêmico, é complicado o que eu vou dizer, tá? Mas o meio científico, eu acho que eu já explorei tudo que eu poderia explorar tendo as condições que eu tenho hoje. Para eu conseguir coisas a mais no meio científico, eu teria que dar passos que eu não sei se eu estou disposto a dar. Por exemplo, fazer mais especializações em universidades de alto nível internacionais, com recursos laboratoriais diferentes. E eu não sei se eu preciso fazer isso, entende? Porque a contribuição, e aí é um ponto-chave para mim, a contribuição que eu vou dar para a área da educação física não será tão grande quanto a que eu já dei. Certo. E aí eu sou muito pragmático. Falei, pô, se é para ajudar pouco, eu prefiro não ajudar, porque eu já ajudei um monte. Vou ajudar a mim mesmo, saca? Então hoje eu tenho me dedicado muito mais a me cuidar de mim, a me exercitar com mais regularidade, sabe? A ter melhores Também, ó. escolhas, Fiel escudeiro agora do lado, daqui, da frente da TV. né? A ter melhores escolhas na vida, sério, meu. Então, o que eu tenho mirado o que eu tenho mirado hoje em dia é um bem viver. Por mais louco que seja falar isso, eu tenho mirado um bem viver, cara. Cara, eu tô mais ou menos assim, né? E, cara, quem me puxa um pouco para essa questão de contemplação da vida é minha esposa. Minha esposa quer mais, assim. Eu não sei se é porque ela teve, sei lá, uma infância ali, onde ela teve muita convivência, assim, com a natureza. Eu já sou, cara, sou pilhadão, sou aceleradão, e quero fazer mais, quero fazer mais, quero fazer mais, quero fazer mais. E fiquei também nesse sentido, que você, pô, busco estabilidade e tal. E já minha esposa, ela me puxa, cara, mais para essa calma, nem tudo é trabalho, nem tudo é não sei o que lá. E, tipo, meu sogro mora na praia, vamos na casa do meu pai. Ah, sabe? Então, ela é uma pessoa que é bom que tenta me trazer esse equilíbrio. E também, cara, se deixar por mim, bicho, é quase Não, workaholic. eu sou, assim, eu sou não, eu fui muito workaholic, saca? De começar a acordar na madrugada para escrever, passar madrugadas lendo e fazendo análise estatística e traduzindo artigo. Assim, ó. Foi o que eu disse agora há pouco a ti, entendeu, Vitão? Não tem tempo ruim, brother. Qual é o caminho? Tem que fazer isso? Eu vou baixar a cabeça e vou fazer. Às vezes eu chego para meus colegas na faculdade e falo, mano, eu sou um cara burro. Aí todo mundo não deixa eu terminar. Burro nada, é doutor, é isso, tem artigo. Calma, mano. Eu sou um cara burro, mas eu sou um cara teimoso. Então, se alguém chegar para mim e falar o caminho é esse, meu irmão, eu vou bater a cabeça até rachar para fazer o certo, correndo pelo certo. Manja, então, eu particularmente acho que o esforço direcionado, ele sempre vai ser recompensado, entende? O esforço direcionado, ele sempre é recompensado, cara. E todo esforço vale a pena. A gente nunca perde, né? Não. A gente nunca perde. Ou a gente ganha ou a gente aprende. Saca? Tudo é aprendizado. O duro é quando a gente só aprende. Aí é ruim. Porque nunca não tá ganhando. É, o Mas que você tá lendo hoje, o Fabrício? E por que eu quê? tô lendo hoje? Tem tanta coisa aqui, brother. Eu tô lendo um livro que é a História da Filosofia Medieval. Eu tô lendo Os Deveres do Cícero. Eu tô lendo Educação e Emancipação do Adorno. Eu estou lendo um discurso sobre as ciências, né, do Boaventura e Imposturas Intelectuais do Sokal. É isso que eu estou lendo hoje em dia. Tudo filosofia. É, tudo da área de filosofia. Da educação física, eu normalmente eu não pego mais livro do começo ao final, entende? É, Hoje em dia eu leio capítulos isolados.
né? E aí, atualmente, eu tenho lido esses 3 aqui, ó. Da educação física, esses 4 capítulos isolados, não é para ninguém ler livro inteiro, né? Medicina do Esporte, do Roman Hettinger, que é um livro incrível. Super Treinamento, do Verkhoshansky. Eu tenho ele em espanhol. Treinamento Ideal, do Weineck, que eu sempre revisito. E esse aqui, que é Ciência e Aplicação do Treinamento Intervalado de Alta Intensidade. Esses aqui são os que hoje em dia eu revisito, né, com uma frequência maior. Boa. Boa. Legal. Assim, às vezes as pessoas... E é legal você falar sobre isso, de revisitação, porque tem pessoas que acham assim, né? Tipo, às vezes até minha esposa fala, nossa, você comprou mais um livro, você nem leu esses que estão aí. Aí eu falo, mas amor, nem todo livro é para você ler do começo ao fim. Muitos livros, ele não é do começo ao fim. Então, às vezes, livro é você pegar capítulos específicos. Às vezes, eu quero ler sobre... vou fazer um trabalho agora, tô pensando aqui numa metodologia também de força, para fazer lá com a molecadinha do futebol. Cara, eu vou ver o que o Platonov fala sobre isso na juventude, eu vou ver o que o Weineck, eu vou ver sobre o Verkhoshansky, eu vou lá ver sobre o Fleck, que ele fala sobre isso, que o Antônio Carlos Gomes fala sobre isso. Aí eu vou no capítulo específico de cada um, pega essa ideia aqui, anota, legal, juntou as ideias, pô, guarda os livros de novo, vamos embora. E é importante as pessoas entenderem isso, né? Que muitas vezes... Na real, é aquele papo que chama a não biblioteca, né? A não biblioteca é aquela biblioteca que você tem que é de consulta. Não é aquela que você já leu. A não biblioteca é a biblioteca de consulta, que você tem à sua disposição e que você revisita. Eu, por exemplo, tenho um livro, deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Exatamente, cara. Esse livro, por exemplo, A Ciência e Prática do Treinamento de Força, do Zassiorsky, é um livro que eu revisito frequentemente. E sempre pego um detalhe a mais, sabe? Ele é um dos primeiros livros que eu comprei, de 99, essa edição aqui. E cada vez que eu volto para ler, eu falo, cara, tem um negócio aqui que é diferente que eu não tinha percebido. Aí eu vou lá, anoto de novo, escrevo, sabe? Eu sou muito de ficar redigindo, assim, tudo que eu leio eu vou escrevendo junto para ter registrado os meus pensamentos. Né? Sou desse que precisa escrever. Se não escrever... Esse é um livro que eu gosto muito. E a primeira vez que eu li esse livro, cara, eu não entendi bosta nenhuma. O que esse russo tá falando, cara? Porque assim, a gente tem umas traduções que o Antônio fez, que o Paulinho fez, que, meu, são traduções muito ruins de ler, sabe? Assim, não é uma tradução que está preocupado em enxergar o leitor. Ele está preocupado em colocar para o português, independente de como chegue na pessoa. Né? E aí, vários livros são assim. E aí a gente lê a primeira, lê a segunda e fala, cara, tá difícil de ler, lê a terceira. Aí depois de 3, 4 anos, fala, peraí, vou ler de novo. Tá, acho que agora eu consegui entender o que é aquele negócio. Já aconteceu isso também. Tem um livro aqui, tá um livro do Antônio Carlos. Primeira vez que eu peguei ele, tava na graduação ainda, não entendi porra nenhuma. Porra nenhuma. Cara, deve ser muito burro, velho. Não é possível. Aí deixei de lado. Comecei a estudar outras coisas e tal. Passou um tempo, aí na hora que você lê, eu falo, puta, era isso que ele tava querendo dizer, velho. Cara, e é normal também, né? E aí tem vários fatores. Então, o que você disse, na questão do sentido da tradução da coisa, mas também tem também a interpretação, né? Claro, total. Como que você está maturado para receber aquelas informações. Se você pudesse indicar um livro para nós, que livro seria esse e por quê? Cara. De alguma área específica? Uma da área e uma fora da área. Tá, deixa eu... Se eu fosse indicar um livro, assim, geral, fora da área,
eu indicaria A Lógica do Cisne Negro. Lógico, cara, deixa eu ver se eu acho. isso. Às vezes é difícil de achar os livros aqui, mas tá. Não vou achar agora. A Lógica do Cisne Negro é um bom livro, que é mais global, assim. Onde está esse livro agora, pô? Achei. Esse aqui, ó. Legal, cara. A Lógica do Cisne Negro. É um bom livro para ser lido. Taleb, né, parceiro? Do Taleb. É um bom livro para ser lido. E dentro da área de educação física, acho que um livro mais geral, assim, tipo Treinamento Ideal do Weineck. Opa, aqui, ó. Aqui. Do outro lado. O Treinamento Ideal do Weineck. Eu acho que é um bom livro para ser lido também. Porque ele contempla várias perspectivas, da iniciação ao alto nível. É um livro bastante completo, assim, para começo de conversa. Mas, como eu disse, né, livros gerais. Legal. Mas tá aí, é uma indicação para galera até só tem uma luz. Show de bola. Cara, é uma pergunta bem interessante que eu gosto de ouvir a resposta das pessoas. E agora, aquele momento de contemplação da vida, da natureza que você falou, o papo de noia agora vai precisar ser importante nesse momento. Se você pudesse jantar com 3 pessoas, vivas ou mortas, não importa a área, se é da área, não importa quem seja. Quem seriam elas e por quê? Nossa, mano. Nossa. Eu nunca parei para pensar nisso. Mas eu jantaria com... Muito boa essa pergunta. Eu acho que eu jantaria com o Verkhoshansky. Tá? Eu jantaria com o Verkhoshansky. E o Verkhoshansky? Eu jantaria com... Mas por que o Verkhoshansky? Bom, cara. Para entender o que fez ele gerar a inflexão no modelo de preparação esportiva, sabe? O que fez ele ouvir mais sobre os conflitos, ouvir mais sobre as discussões com o próprio Matveev, ouvir mais sobre como ele pensava a lógica da preparação esportiva, nessa perspectiva mais ampla, assim. Tá? Eu colocaria junto esse cara aqui, deixa eu achar ele aqui, ó. Verkhoshansky. Esse aqui, ó. Paul Feyerabend. Eu colocaria esse cara junto. O Paul é um cara que discute muito a insuficiência do método científico na apreensão dos fatos reais, saca? Ele tem um debate muito grande sobre como o método científico é parcial, independente de como ele seja feito, em aprender, né, em captar a realidade. Então, esse seria um segundo cara que eu colocaria nessa conversa. E um terceiro cara, meu, eu tô com medo, assim, de colocá-lo. Faz parte, né, meu? Mas eu colocaria... Porra, não sei. Eu colocaria Aristóteles. Aristóteles, legal. Por que Aristóteles? Eu colocaria Aristóteles para poder entender melhor a forma como ele pensava e as influências que ele teve
né, de caras antecessores, tipo Sócrates, próprio Platão, enfim, e como ele conseguiria refletir sobre o mundo ser como é hoje. Se eu pudesse conversar, é óbvio que eu ia falar, são 3 mortos, né, esses caras. Eu ia falar como que as coisas estão hoje. Falar, meu, por que hoje tá do jeito que tá, brother? Me ajuda a entender isso. Entender essa porra toda aqui. Mas, como eu te disse, Vitão, eu nunca pensei sobre essa situação. Então, são os 3 que, com muito fosfato queimado aqui, eu traria para a conversa. Por isso que essa pergunta é legal, que pegar sempre desprevenido, assim, numa Tem uns caras que eu queria colocar, mas como eu sei que eles iam negar o jantar, tá ligado? Os caras iam aceitar, sem achar que os caras iam negar, todo mundo ia aceitar. Caras que eu colocaria para conversar, que eu sei que eles iam negar, então eu não falei o nome deles, mas esses daí, como eles não têm opção de negar, porque eu não sei se eles aceitariam ou não, eu levaria tranquilamente. Boa. Cara, e pra gente encerrar esse nosso podcast, cara, que mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas, para os nossos profissionais, nossos amigos de área aí, os estudantes que estão chegando, que mensagem você gostaria de deixar para eles? Cara, eu falei 2 vezes ao longo da nossa conversa e vou falar essa última aqui. Ferro é forjado a fogo, não dá para pegar leve, entende? Se a pessoa quer ser especialista, ou se ela quer ser expert no que ela está fazendo, ela tem que acumular o perfil de pessoas especialistas, né? E uma pessoa expert reúne em si 3 grandes características. Uma pessoa expert, ela demora perto de 10 anos ou 10 mil horas para desenvolver sua expertise. Essa é uma característica que eu acho muito importante. Ninguém vai ser um cara de alto nível do dia para a noite, né? É tempo de caminhada, né? Tem que correr pelo certo, mas tem que ter tempo de caminhada. Então, a primeira característica é 10 anos ou 10 mil horas. A segunda característica de uma pessoa expert a gente chama de autoflagelo. É o quanto ela aceita, né? Ela suporta sofrer para estar e ser a melhor, para estar entre as melhores e ser a melhor que ela pode. O quanto ela aceita passar por frio de 30 graus, o quanto ela aceita ficar ouvindo um monte de merda na orelha, sabe? E lutando contra isso, o quanto ela aceita virar madrugada trampando e outro dia tá estudando de manhã já na pegada, o quanto ela aceita se expor, né, ao mercado que é zoado, mas em busca de um propósito maior, o quanto ela aceita investir no que ela precisa, ao invés de comprar o que ela quer, saca? Então, a primeira característica são 10 anos ou 10 mil horas, a segunda característica é autoflagelo, e a terceira característica mais importante para mim é prática deliberada. É estudar o que quer ser expert, estudar o que quer ser bom, estudar o que quer, na área que quer ter sucesso, sem ser obrigado a estudar. É conseguir desenvolver uma capacidade volitiva acima da média e se dedicar àquilo que ela quer ser de alto nível, sem que as pessoas precisem ficar olhando ou sem que ela tenha que ficar mostrando para as pessoas que ela está fazendo aquilo. Então, como recado final, eu diria que a busca da expertise demanda 10 anos ou 10 mil horas, autoflagelo, prática deliberada. Sendo que o ferro é forjado a fogo, né? E todo esforço bem direcionado vai ser recompensado. Sensacional, sensacional, Fabrício. Cara, obrigado, cara. Obrigado pelo bate-papo. Pareceu que não, mas teve tempo que passou mais do que a gente imaginou que seria, cara. Obrigado, cara. Obrigado pelo bate-papo, tudo que você trouxe aqui para nós, tenho certeza. Eu aprendi muita coisa, anotei muita coisa aqui, com certeza. Quem estiver ouvindo, assistindo esse episódio aqui, com certeza vai aprender bastante. Vitor, obrigado pela disponibilidade, pelo convite. Galera que vai acompanhar aí, fica à vontade para poder entrar em contato se quiser. @Fabrício Bosco é meu Instagram, fabriciobosco.com é o meu site. Se quiser mandar mensagem e trocar uma ideia, pô, estou à disposição. Valeu, Vitão. É isso aí, senhores. Chegamos ao final de mais um H9 Podcast. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.